a honra seja dada a Deus. Amém? Amém. Amados, boa noite. Boa noite. A paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Estamos aí, mais uma maratona aí de oração. E creio que Deus há de fazer coisas grandes na vida daquele que crê. Amém? Então Deus vai fazer. Se você crê, tenha certeza. Porque nada é impossível para aquele que crê. Deus, amados, quando você coloca a tua fé em ação, e a tua fé está ligada em Deus, alicerçada em Deus, tenha certeza que o milagre ele acontece. Amém? Amados, abra a tua Bíblia lá em 2 Reis, né? Você vai achar fácil aí. Aleluia. Você vai achar fácil aí, 2 Reis, né? 4, capítulo 4, de verso de número 1 ao 7. 2 Reis 4, do versículo 1 ao 7. Amém? Vou dar um minutinho aí para você achar, tá bom? Aleluia. Melhorou. Obrigado. Todos acharam? Vamos à leitura da palavra do Senhor? Aleluia. Vamos lá. Tem um tema aí, né? O azeite da viúva. Eu acho que você já está cansado, talvez não, né? Tem uns que já ouviu várias vezes essa mensagem. Mas vamos pregar, Deus me deu ela, nós vamos pregar. A mulher de um dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu. Outros falam, né, filho dos profetas, outros discípulo, porque eles aprendiam com o profeta, era da escola dos profetas. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Fala, temia ao Senhor. Ele não temia o profeta, preste atenção, ele temia quem? Ao Senhor. Agora o seu credor vem levar a mim e os meus 2 filhos, levar a mim, meus 2 filhos, para seres escravos. Respondeu-lhe Eliseu: como poderei te ajudar-te? Diz-me o que tens em casa. Disse ela: tua serva não tem nada em casa, além de uma vasilha de azeite. Falei, uma vasilha de azeite? Então ela tinha alguma coisa, correto? Disse Eliseu: vai e pede emprestadas vasilhas todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, peça muitas, pois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, e separa o que tiveres cheia. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E esses lhe traziam as vasilhas, e elas as enchiam. E quando todas as vasilhas estavam cheias, disse ela ao seu filho: traz-me mais vasilhas. E ele, porém, respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Falei para o teu irmão, e o azeite parou. Amém? Podem vos assentar. Eu fiz um óculos esse tempo e o médico e o doutor lá me enganou, né? Fiz um óculos para enxergar de longe, eu tenho dificuldade para longe. E aí ele me fez um óculos que é melhor sem óculos do que com óculos. Mas às vezes assim tem hora que às vezes está ardendo. Mas vamos lá. Queridos, esse é um texto muito conhecido. Todos nós, né, que vivemos aqui nesse mundo, aqui nessa terra, todos nós já passamos pelo momento de dificuldade, né? Igual da outra vez está pregando. E se não passou, um dia vai passar. Isso é certo. Não estou jogando maldição em você não, tá? Isso é real. Querido, se
nesse mundo ao qual de dificuldade, ao qual nós vivemos, todos nós um dia vamos necessitar, ou somos necessitados de que Deus ele faça algo em nossas vidas, né? Porque nós, quando nós vivemos na dependência de Deus, quando nós temos uma vida com Deus e procuramos a cada dia nos voltar aos nossos caminhos, ao Senhor, a servir a Deus e fazer a sua vontade, Deus, ele sempre está olhando para nós. Quando eu começo a ler esse texto, já há alguns dias eu tinha lido e ia pregar outra mensagem, mas tem vezes o Espírito Santo, ele nos conduz à vontade dele. Não é eu, não é o Espírito Santo que está sujeito à minha vontade de maneira nenhuma, mas somos nós que estamos, né, sobre a vontade dele. Ele não é sujeito a mim, mas eu que sou sujeito a ele, nós somos sujeitos a ele. E querido, Deus está falando de meu coração que Deus ele sempre tem uma porta de escape para cada um de nós. E aquela mulher, ela vivia uma época de crise, onde havia uma fome extrema naquela terra, naquela época, e já tinha acabado todos os mantimentos, né? A terra não estava produzindo nada, e aquela mulher estava vivendo um momento de crise, um momento como muitos de nós já passamos, por um momento de dificuldades, né? Por um momento ao qual nós paramos e clamamos a Deus e pedimos a Deus uma solução, um escape, porque muitas das vezes você olha, você ora, você jejuma, você se consagra, você coloca a sua vida diante de Deus e você, às vezes, nada acontece. Mas quando nós confiamos plenamente em Deus ali, que nós voltamos o nosso coração, a nossa vida para Deus, como eu disse, Deus ele sempre tem uma porta de escape para nós. Todos nós temos a necessidade de um milagre em algum momento nessa vida. E aquela mulher, ela tinha necessidade muito grande, porque aquela mulher, a Bíblia já nos fala que ela era viúva, e das primeiras crises que eu vejo na vida daquela mulher era a viuvez. Ela era viúva. E uma mulher viúva naquela época era difícil, era uma época difícil, não é uma época como hoje, né, que os direitos são iguais para o homem, para a mulher pode hoje trabalhar, se entrosar no meio da sociedade, ser independente, mas naquela época não, a mulher ela vivia independente, era dependente do seu esposo, porque ele era o provedor do lar e daquela casa, e ela não poderia mais contar, porque ele era discípulo dos profetas, provavelmente de Eliseu ali, um dos discípulos de Eliseu. Mas chegou um tempo que aquele homem ele veio falecer, ele veio morrer e deixou uma certa dívida com um credor. E naquela época, se você tivesse uma dívida e você morresse e não pagasse, então o credor vinha e levava o que você tinha, levava os teus filhos, e ele então intentou levar os 2 filhos daquela mulher. E aquela mulher ali desesperada com aquela situação, para onde é que ela recorre? Até a quem? A Eliseu. Falei, espera aí, meu marido se via esse homem aí, ele é um homem de Deus, né? Então, eu estou passando por uma situação, meus filhos agora vai ser tomado de mim, eu já perdi o meu esposo, agora eu perco meus filhos, o que me resta? Mais nada. Então, qual o primeiro passo daquela mulher? Aquela mulher agora ela recorre até o profeta Eliseu, quando ele chega lá e fala, olha, o credor, olha, primeiro ele diz, olha, meu marido morreu, que é teu servo lá, te servia, tu sabe bem disso, e sabe que ele era um homem dedicado, olha, um homem dedicado a Deus, né? E ela também, claro. E ali ele veio a falecer, e naquele momento, ela contando ali a história para o profeta, e agora vem o credor, ele deixou uma dívida, e eles querem tomar meus filhos para levar como escravo. Irmãos, naquele momento, o profeta olha para aquela mulher e diz assim, olha, me diz o que tu tens em casa. Diz para o teu irmão aí, me diz o que tu tens em casa. Fala, sacode ele um pouquinho para poder sair do... Eu não sei o que você tem, né? Mas a mulher que ela disse na história, ele disse que ele tinha o quê? Uma vasilha com um pouquinho de azeite.
Olha aí, irmão, eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele não quer nada de você que você não tenha. Tenha certeza disso. Mas desde quando aquilo que você tenha seja um sacrifício. O tema da nossa mensagem hoje é tempo de milagre, amém? É tempo de milagre. Queridos, naquele momento, o profeta disse para ela: olha o que tu tens em casa. Olha, eu tenho senão uma botija ali só com um pouquinho de azeite. Mas o que seria isso para uma época de crise, irmãos? Aí o profeta diz para ela: agora vai, entra na tua casa. Olha a obediência dela. Entra na tua casa, fecha as portas com teus filhos, né? Pede vasilhas aos teus vizinhos emprestada, e não poucas. Por quê, irmãos? Não poucas. Porque muitas das vezes nós limitamos a nossa fé. Muitas das vezes nós achamos que Deus, Ele é um Deus limitado, e nosso Deus não é um Deus limitado, nosso Deus é um Deus abundante. Se não era, poderia se limitar: não, vou pegar só 5 vasilhas, porque azeite naquela época era muito caro. E às vezes a gente se limita: não, 2 panelinhas de azeite, meu Deus, já é o suficiente. Mas o profeta dá ordem: pede vasilha emprestada e não pouca, mas pede muitas, mas muitas vasilhas. Eu vejo até o desespero daquela mulher indo nos seus vizinhos, corre em um canto, corre em outro, né? Para poder tentar ali resolver ali, para poder pegar vasilhas e mais vasilhas emprestadas ali, para que ela pudesse chegar. E ele diz bem assim: olha, depois que você pegar as vasilhas, você pega esse azeite e sai derramando ali sobre as vasilhas, aquelas que encheram, e você vai pôr de lado e vai enchendo as outras. E naquele momento, queridos, quando aquela mulher, ela pega agora aquelas vasilhas ali e fecha, toma os seus vizinhos emprestados, bastante vasilha, e entra ali na sua casa. Eu acho que ela criou naquele momento ela falava, talvez no seu coração: meu Deus, como é que isso pode acontecer? Eu tenho só um pouquinho de azeite, mas como é que eu vou chegar? Irmãos, ele nunca tinha vivido um milagre na sua vida. Naquela época, não era que nem o tempo de Jesus. Naquela época, não era a época onde as pessoas, as multidões, saíam anunciando e falavam: olha, veio Cristo aí, Jesus, curando aí, sarando, ressuscitando mortos, fazendo milagre extraordinário. Não era essa época. Mas naquele momento ela pegou aquela, talvez, não vou jogar no piso aqui, né, porque não pode. E ela pegou aquele azeite e foi derramando ali naquelas vasilhas. Mas quando ela derramava cada gotinha de azeite naquelas vasilhas, ela começava a encher. E ela começava a encher, ela pegava aquelas vasilhas, colocava do lado, derramava mais um pouquinho naquela outra vasilha começa a encher, começa a acontecer o poder da multiplicação, querido, começa a acontecer o sobrenatural, o extraordinário, começa a acontecer naquele momento. E ali, quando elas enchem todas aquelas vasilhas, ela olha para o seu filho, para um dos seus filhos, fala bem assim: olha, me dá mais vasilhas. E ele disse: olha, mãe, não tem mais vasilhas. Então o azeite cessou. Meu querido, mas quem limitou a bênção, ou seja, o poder da multiplicação na vida dela, foi ela mesma. Porque quanto mais vasilhas se ela tivesse, e ela buscasse mais e mais azeite ela teria. Às vezes nós estamos assim: Deus tem algo para fazer na sua vida, mas você olha para aquela situação, mas é tão pequena, é como o tamanho de uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas aonde é que está o milagre? Queridos, quando nós colocamos a nossa fé em ação, e nós cremos no poder do nome de Jesus Cristo, não importa qual seja a dificuldade a qual você esteja passando, mas o milagre, ele vai acontecer na tua vida, porque o milagre só acontece na vida daqueles que crê.
naqueles que colocam a sua fé diante de Deus, com a certeza no seu coração, porque a fé é o firme, é a convicção no coração e a certeza daquilo que você crê, daquilo que você espera em Deus. E muitas das vezes você quer algo de Deus, você está buscando uma resposta de Deus, você está orando e muitas das vezes você não vê nada acontecer na sua vida, e muitas das vezes você desanima. Aquela mulher poderia se desanimar. 4 crises, uma das primeiras crises daquela mulher era porque era viúva. A segunda, ela tinha uma solidão profunda, porque ela já não tinha mais o seu esposo, o seu companheiro, o ombro amigo, o braço forte, como a gente falamos do grupo de homens, né? Que pudesse estar ali do lado dela, dando uma palavra de consolo no momento de dificuldade. Às vezes, igual eu falo com minha esposa, às vezes quando nós estamos passando com a luta, a gente ora junto, e a gente ora só um momento, a gente já passamos por muitas, e o Senhor já nos deu vitória, essa é só mais uma que nós vamos vencer, porque nós já temos experiência nisso, nós já passamos por várias situações e nós vencemos. E não é agora, querido, a gente já tem uma certa base, a nossa estrutura já está firmada, mas tem pessoas ainda que não viveu isso, que não viveu o sobrenatural, algo de Deus na sua vida, ainda não teve uma experiência profunda com Deus, e muitas das vezes a dúvida bate no coração, e dizer: isso é verdade? Meu irmão, creia. O nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, Ele será eternamente, Ele não mudou, Ele continua fazendo maravilhas, Ele continua fazendo, mas porque naquele tempo, era o tempo que a palavra estava se propagando, e os milagres tinham que acontecer. Irmãos, o milagre acontece hoje, aconteceu naquele tempo, acontece na vida daquele que crê, e se você crê, vai acontecer na tua vida nessa noite. Não tem barreira, não tem obstáculo que possa impedir, quando você coloca a tua fé em Deus, e quando você determina o milagre no teu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou dar uma aceleradinha aqui. Ela estava vivendo uma crise financeira na sua vida, a terceira crise. Ele estava vivendo um momento de escassez, um momento de miséria, né, como diz baiano. Um momento difícil na sua vida, queridos. Mas ela tinha uma certeza no seu coração, que Deus era com ela. Amém? Deus é com você, meu irmão. Deus é com você, não tema. Estabilidade emocional. O quarto passo, a estabilidade emocional daquela mulher. Tem pessoas, irmão, que são derrotadas nas suas emoções, no seu emocional. Tem pessoas que ela fica com a sensibilidade tão grande de emoção demais, que isso muitas das vezes prejudica aquela mulher. O seu emocional, ele estava ali prejudicado, pelo todo o momento que ele estava vivendo. Mas a sua fé, independente do que ela vivia, independente do que ela estava passando, estava firmada em Deus. A sua fé, eu quero te perguntar, a tua fé está firmada em Deus, meu irmão? No momento que a dificuldade vem contra a tua vida, contra a sua vida, você vai ter coragem de vencê-la, você vai ter coragem de dizer: olha, Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu creio que o Senhor está comigo e que eu vou vencer? Ou tem pessoas que começam a murmurar, e começa a se maldizer: não sei porque Deus, eu estou te servindo. Já fiz isso, irmão. Senhor, eu estou te servindo, eu não aceito que isso aconteça na minha vida. Olha, parece até que Senhor, eu sou teu servo, e por eu ser o teu servo, eu não aceito eu passar por essa afronta. Irmão, os homens mais tementes a Deus e mais usados por Deus passaram. Imagine eu, imagine você. Mas quando nós passamos pela luta, louvando a Deus, exaltando o nome de Deus, glorificando o nome do Senhor, meu irmão, eu quero te dizer, o Espírito Santo que está em você, ele vai te animando, ele vai te dando força, ele vai te dando coragem, para que você possa vencer, para que você possa suportar. Então não temas, porque o Senhor, ele está contigo, o Senhor, ele está ao teu lado. Aquela mulher, ela tinha 4 qualidades. Ela possuía credibilidade para com seus vizinhos, porque não é qualquer vizinho, irmão, que ia emprestar bastante vasilha assim, não.
Tá louca, mulher? O que é que você quer? Não, eu quero vasilha, me empresta vasilha. Mas o que é que tu vai fazer no tempo de crise? Não tem nada, não tem comida, não tem nada. Para que tu quer tanta panela? Imagine os vizinhos como é que ficaram. Por isso que eu acho que o profeta falou, fecha a porta, e fecha bem fechado, porque curioso vai querer ir na tua casa. Para ver o que vai acontecer. Não fala nada, vai quietinho. Irmão, está difícil. Entra no teu quarto, não fala para ninguém não. Às vezes você está passando uma luta, você começa a dizer para um, começa a dizer para outro, começa a dizer para o Facebook, para o Instagram, para o outro meio social, para um bocado de coisa. E as pessoas, sem de te ajudar em oração, começam a dizer, olha, ela é crente. Olha, serve a Deus, está indo para a igreja, todo dia está na igreja. Mas quando você fala para Deus, porque quando aquela mulher foi falar para o profeta, ela estava falando para Deus. O profeta era o representante de Deus na terra. Ela estava dizendo para Deus, Deus, olha, eu não tenho capacidade. Eu estou vivendo um momento muito difícil. Não está bom para mim. O Senhor me conhece, sabe das minhas condições. Mas Deus, eu coloco a minha vida diante de Ti. Aí Deus sabe que o Senhor, Ele é sábio. E fala bem, Senhor, mas vai lá. Né? Agora a credibilidade diante dos seus vizinhos, irmãos, foi essencial para que Deus, para que a prosperidade viesse sobre a vida dela. Imagine se ela não tivesse vasilha, se os vizinhos nenhum quisesse dar vasilha para ela. Tenha um relacionamento bem com o seu vizinho. Cuide disso. Porque nós somos cristãos, essas pessoas, nós somos espelho para a vida delas. Então, Deus, Ele quer não só abençoar com isso, Ele quer abençoar a tua vida. Perante os vizinhos, segundo, conhecia a capacidade espiritual do profeta. Isso é muito importante. Ela conhecia a capacidade espiritual do profeta. Ela sabia que era um homem de Deus, irmão. A Bíblia diz, crê nos profetas e prosperarás. Às vezes o pastor que está pregando, está falando a palavra de Deus para você. Não é eu que estou pregando. Irmãos, eu não prego o que eu quero, não estou falando do meu eu. Não. Quando nós viemos aqui, quando nosso pastor vem aqui pregar, ele está falando porque ele está sendo o canal usado por Deus para trazer a mensagem de Deus para o teu coração. E muitas pessoas, ela não recebe a bênção, sabe por quê? Por falta de atenção, de não prestar atenção naquilo que Deus está falando através do profeta. Quando você tem os teus ouvidos atentos à voz de Deus, e você coloca o seu coração diante de Deus, e você crê nos profetas do Senhor, que eles estão conduzindo você a viver uma vida com Deus. Por isso o profeta diz, olha, vai, o que tem? Diz, então pronto, tem azeite, é com esse azeite mesmo. Aconteceu a multiplicação, irmão, dos 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 pessoas, depois 4.000 pessoas, com 5 pães e alguns peixinhos. O que Deus não poderá fazer na tua vida, irmãos? Me diz aí. Ah, eu estou precisando, irmão, de uma cura. Ah, irmão, eu estou precisando de algo. Eu estou precisando, irmão, se for a vontade de Deus e você orar, e você crer, eu falo porque já aconteceu. A minha mãe, ela era fumante. Fumava cigarro demais. Eu falava de crente para ela, de Jesus. Ela falava, crente, você que nasceu com vocação para isso, não foi eu não. E ó, cerveja, cigarro. Eram 2 carteiras de cigarro por dia, não aguentava mais. A casa, você olhava assim no quintal, assim, as bitucas de cigarro lá, que Deus me livre. Aquele cheiro forte, ainda bem que eu nunca provei, e graças a Deus, Deus me livrou desses mal. E eu falava para ela falava, não, um dia ela foi embora para a casa de uma irmã minha, já estava 2 anos morando por lá. Dá uns 240 quilômetros da cidade onde eu morava, lá em Camaçari, na Bahia. E eu fui dormir, vim cansado da igreja. Eu acho que é o momento que Deus me fala mais com a gente, é quando você está bem cansado, desanimado, que você está todo quebrado mesmo, que você chega em cima da cama, às vezes nem hora, fala, Deus, me abençoa, obrigado, guarda a minha vida, e pufo na cama, e dormi, acabou, acordou de manhã. Aí, mais umas 2 horas da manhã, o Senhor falou assim comigo, levanta e ora pela tua mãe. Eu me assustei assim, não é que eu ouvi a voz, mas Deus falava comigo mesmo, no meu íntimo da minha alma. Ele falava bem assim, ó, levanta e ora pela tua mãe. E eu comecei ali a orar e perguntar a Deus, Senhor, mas orar pelo quê? Qual a causa que eu vou orar por isso?
Ele falou bem assim, ó, ora pelo vício dela. E eu comecei a orar, por isso, e terminei o resto da madrugada ali orando. E liguei para minha irmã lá, eles tinham telefone residencial, algumas pessoas lá, e eu sei que eu tive comunicação com ela, e eles falaram para mim, ó, aí, que minha mãe não estava muito bem de saúde, que ela estava passando mal, em vez em quando ela dava umas crises lá. Aí eu fui lá buscar ela para morar comigo. Quando eu cheguei lá, para trazer ela, cara, ela, meu Deus do céu, só a graça de Deus. Aí eu perguntei a ela, a senhora parou de fumar? Foi? Aí ela falou, meu filho, um dia desse aí, eu peguei o cigarro, coloquei na boca. Quando dei aquela tragada, eu comecei a vomitar sem parar. Eu não aguento ver ninguém nem passar perto de mim, fumando. Sabe, irmão, e ali Deus libertou, graças a Deus, serve a Deus, está servindo a Deus. Amados, tempo, como eu falei a mensagem, é tempo de milagre, o nosso Deus é o mesmo, Ele não mudou. Mas nós que não buscamos, porque para um milagre acontecer na tua vida, tem uma necessidade. Tem ou não tem? Na vida da viúva tinha uma necessidade de um milagre? Tinha. Ela estava desesperada, os caras iam levar seus filhos dela e não queria nem saber para ela, nem que saber amor ao próximo foi depois de Jesus. Ele nem queria saber disso. Estava ali, ó, simplesmente ela ali oprimida, esperando ali algo de Deus na sua vida. Mas quando ela vai recorrer a Deus e ela chega até a presença de Deus e ela começa a buscar de Deus isso, o milagre, ele acontece na vida dela. Amém? E já para finalizar um pouco já a mensagem, vou pular um pouquinho, mas eu quero que você entenda isso. Ela conhecia a capacidade espiritual do profeta. Ela era viúva de um homem temente a Deus. Ela possuía um forte senso de obediência, um certo senso de obediência a Deus. Sabe, amados, quando você tem uma vida com Deus, quando você tem uma vida com intimidade, quando você, às vezes, você está fraco, porque nós temos um momento de fraqueza, nós temos um momento que nós estamos passando pelo vale, tem momento que você está passando na fornalha, tem momento que você está lá dentro da fornalha, e você só tem Deus por você, e mais ninguém. Esse é o momento que há a necessidade, e o milagre ele acontece na tua vida. Basta você crer, basta você colocar a tua fé diante do Senhor nessa noite, e você crê que Deus, Ele vai fazer algo para você. Mas eu quero falar só 4 últimos passos. Primeiro passo, ela clamou a Deus, ela não ficou quieta, ela começou a buscar a presença de Deus, ela ouviu o que o Senhor estava falando com ela, e obedeceu, e recebeu a sua bênção, e a sua vitória. Meu irmão, hoje é a noite de você receber a tua vitória na tua vida. Hoje é noite, eu quero que você se coloque de pé. Hoje é noite da vitória de Deus na tua vida. Hoje é noite que o Senhor ele vai fazer algo extraordinário na tua vida. Mas isso vai depender do teu senso de comunhão com Deus. Isso vai depender da sua intimidade, da sua busca. Porque a palavra diz que aquela mulher, ela clamou a Deus. Ela ouviu a voz do profeta e obedeceu. E o milagre aconteceu na sua vida. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se tem algo que está impedindo algo de Deus acontecer na tua vida, deixa nessa noite. Deixa. Se é o pecado, deixa. Se é algo que está atrapalhando a tua vida, porque tem pessoas que é assim, irmãos. Ela quer viver uma vida com Deus, mas também ela quer viver associada ao mundo. Ela quer continuar a estar na presença de Deus, mas quer também que está com um pé no mundo, está um pé dentro e um pé fora. Ela está em cima do muro, ela não se decide. Eu quero te dizer nessa noite, sai de cima do muro e vem para cá, e vem para Cristo, porque Ele quer fazer algo extraordinário na tua vida. Oh, aleluias, louvado seja Deus.
Oh, exaltado seja o nome do Senhor, meu irmão. Minha irmã, eu quero te dizer que o milagre ele vai acontecer na tua vida. Mas eu quero te dizer, aquela mulher abriu a boca, ela começou a clamar. Ela estava vivendo um desconforto, um momento difícil da sua vida, mas ela sabia quem recorrer. Eu quero te dizer nessa noite, possa recorrer à pessoa certa. Ela não foi em qualquer pessoa. Ela não deixou o desespero tomar conta do seu coração. Ela não deixou aquela dificuldade, aquela crise a qual ela estava vivendo, uma crise financeira, impedir que um milagre acontecesse na sua vida. Mas ela foi em busca da solução. Sabe quando é que nós buscamos a solução? É no joelho, meu irmão. É na oração. É na leitura da palavra. É no momento que você coloca dentro do seu quarto e fecha as portas e vai para o lugar secreto, para o lugar de intimidade com Deus. Deus, Ele está falando para você nessa noite. Olha, eu quero te chamar. Oh, aleluia, para o lugar da intimidade. Onde é o lugar da intimidade da sua casa com Deus? É no seu quarto, é na sala, na cozinha, no banheiro, não importa. Mas Ele está dizendo para, olha, é tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Sabe por quê, irmão? Quando a palavra do Senhor ela nos diz que o Senhor, que é aquele povo independente, estava vivendo um momento, mas eles estavam buscando a Deus, buscando a presença de Deus, se dedicando, buscando a presença do Espírito Santo sobrenatural de Deus na sua vida. O milagre aconteceu. Jesus, ele disse lá em Lucas 8:22, quando o Senhor acalma a tempestade, estavam todos ali desesperados, estavam todos apavorados ali, os discípulos, mas o Senhor deu a palavra de ordem: acalma-te, e o vento obedeceu à voz do Senhor. Ah, meu irmão, quando isso acontecer na tua vida, você pode dizer para ele, ó, em nome de Jesus, usa o poder da palavra, usa a autoridade da palavra. Deus te deu o poder da palavra, da profecia, para você profetizar que o milagre aconteça, em nome de Jesus, porque é a palavra.